Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Lorena que está falando. Hoje a nossa aula vai ser uma aula de exercícios de fixação sobre a tabela periódica, como uma forma de revisão já para a nossa terceira AP, ok? Então é importante que para você acompanhar a aula, você abra o seu livro na página 126, a página da tabela periódica. Tenha essa tabela periódica em mãos para a gente ir resolvendo os exercícios, ok? Na realidade, pessoal, eu preparei uma aula como se fosse um jogo, aquele jogo Quem Sou Eu? Então, cada questão ela vai nos dar uma dica sobre um elemento químico e, com base nessas dicas, analisando a tabela periódica, a gente vai ter que identificar esse elemento, beleza? Então, vamos lá. Então, todo mundo com a tabela periódica em mãos. Qualquer coisa, dê uma pausa na aula, pegue sua tabela periódica e retome a aula. Página 126 do livro de vocês. Vamos lá. Bom, então nosso primeiro exercício, a gente tem a seguinte questão. Então, existe uma pista, né, que é a pista sobre o elemento químico, que a gente tem que descobrir quem é. Então, a pista é a seguinte: possuo 45 elétrons no estado fundamental. Ou você se sintoniza, ou na prova você irá mal. Quem sou eu? Galera, o que é importante? É importante a gente lembrar que quando eu falo que o elemento químico ele está no estado fundamental, significa dizer que ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. O estado fundamental significa que aquele átomo ele é eletricamente neutro, ok? Então, a gente precisa lembrar que átomos neutros possuem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Logo, a carga total é nula. Lembrando que os prótons são carregados positivamente e os elétrons são partículas carregadas negativamente. Os prótons estão localizados no núcleo do átomo e possuem uma massa de 1 unidade, e os elétrons estão localizados na eletrosfera e possuem massa desprezível, beleza? Então, toda vez que o exercício abordar da seguinte forma, que aquele átomo ou aquele elemento ele está no estado fundamental, você já entende que trata-se de um átomo neutro, cujo número de elétrons equivale ao número de prótons, beleza? Caso contrário, se o número de elétrons e o número de prótons for diferente, nós estamos tratando de um íon. Não é o caso desse exercício. Então, se uma espécie química possui número de elétrons e prótons diferente, seria o quê? Seria um íon. Caso aquele íon ele possua uma maior quantidade de prótons, eu estou trabalhando com um cátion. Caso o íon possua uma maior quantidade de elétrons, eu estou trabalhando com um ânion. Lembrando que os átomos eles ganham ou perdem elétrons. Eu não vou modificar o número de prótons em reações químicas. Reações químicas a gente só trabalha com elétrons. Compartilhamento, doação ou recebimento de elétrons, beleza? Então, os íons, eles ganham ou perdem elétrons. Se eles ganharem elétrons, eles se tornam carregados negativamente e assim nós chamamos esse íon de ânion. Se ele perde elétrons, ele fica com uma carga positiva e aí nós chamamos esse íon de cátion, ok? Então, retomando o exercício diz que a pista, né, é que esse elemento ele possui 45 elétrons no estado fundamental. Se ele possui 45 elétrons no estado fundamental e logo ele é eletricamente neutro, significa que ele possui também 45 prótons. E a gente sabe que o número de prótons equivale ao número atômico do elemento químico. Lembrando que o número atômico é a marca registrada daquele elemento. Todos os átomos que possuem o mesmo número atômico são parte de um mesmo elemento químico, beleza? Se a gente pegar a tabela periódica, então, para analisar, a primeira coisa importante que a gente tem que lembrar é que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, eu começo aqui, ó, acima à minha esquerda, com o hidrogênio, que é o elemento químico mais simples, que possui número atômico 1. E eu faço a leitura da tabela periódica em linhas, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, olha lá,
do hidrogênio, seguindo a linha, eu vou ter o hélio, cujo número atômico é 2. Aí, terminou a linha, passa para a próxima linha. O lítio, número atômico 3. Berílio, número atômico 4. E assim sucessivamente. É assim que eu vou fazer a leitura. Então, se eu sei que esse elemento químico ele possui 45 elétrons no estado fundamental, logo ele possui 45 prótons, porque ele é eletricamente neutro, eu sei que o número atômico desse elemento químico é 45. Então ficou muito fácil de eu buscar esse elemento na tabela periódica. É só eu buscar o número atômico 45, que vai representar esse elemento químico. E, seguindo em ordem crescente de número atômico, eu encontro o seguinte elemento, o elemento rádio, aqui localizado, cujo número atômico é 45, ou seja, ele possui 45 prótons, que equivale a 45 elétrons no estado fundamental. Tranquilo, galera? Então, muito simples essa primeira questão. Só para lembrar vocês que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico, beleza? E eu faço a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo, e aí eu consigo encontrar aquele elemento. Vamos lá! Próxima questão. A pista é a seguinte. Sou um metal representativo. Gosto de perder elétrons para ficar positivo. Então, qual é a pista? A pista é, primeiro, que esse elemento ele é um elemento representativo. O que é um elemento representativo? Elementos representativos são aqueles cuja a distribuição eletrônica termina ou no subnível S ou no subnível P. E onde eles estão localizados na tabela periódica? Os elementos representativos que terminam no subnível S estão localizados nas duas primeiras famílias da tabela periódica, enquanto que os elementos representativos que terminam no subnível P estão localizados já à direita da tabela periódica, no grupo 13 ao grupo 18. Tranquilo? E os outros elementos, eles são chamados de elementos de transição. Então, caso o elemento de transição ele termine, a distribuição eletrônica termine no subnível D, a gente diz que esse é um elemento de transição externa e ele está localizado nessa região central da tabela periódica. Caso a distribuição eletrônica termine num subnível F, eu digo que aquele elemento é um elemento de transição interna, ok? Lembrando que os elementos de transição interna, eles estão deslocados abaixo, embora eles estejam, na realidade, nessa região da tabela periódica aqui, que são as séries dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Tranquilo? Então, isso é importante. Quando eu olho para a tabela periódica, eu sei que os elementos localizados nas duas primeiras famílias, ou os dois primeiros grupos, as duas primeiras colunas, são elementos representativos que a distribuição eletrônica termine no subnível S. Do grupo 13 ao grupo 18, com exceção do hélio, tá, pessoal? Porque o hélio, ele tem apenas 2 elétrons, então ele termina, na verdade, no subnível S. Com exceção do hélio, todos os demais elementos do grupo 13 ao grupo 18 vão terminar sua distribuição eletrônica no subnível P. Também são elementos representativos. Os demais elementos químicos que terminam a distribuição eletrônica em D ou F são chamados de elementos de transição. Então, sabendo disso, e a dica me diz que esse elemento, que a gente está tentando adivinhar quem é um elemento representativo, eu sei que ele tem que estar localizado em um desses grupos, ou nos grupos pertencentes, que vão terminar no subnível S, ou nos grupos que vão terminar em subnível P, na distribuição eletrônica. Então, olha lá, quais são as possibilidades que a questão me dá? Selênio, magnésio, ferro e lantânio. Se eu for buscar na tabela periódica, eu vou encontrar que o magnésio está localizado no grupo 2, o ferro está localizado no grupo 8, o lantânio está localizado, na realidade, no grupo 3, aqui, ó. Beleza? E o selênio está localizado no grupo 16. Então,
Já com essa dica, que é um que é um elemento representativo, eu já excluo o ferro e o lantânio. Porque os elementos representativos, ou eles estão localizados nessa região da tabela periódica à nossa esquerda, quando terminam no subnível S, ou eles estão localizados à nossa direita aqui, né, pintadinho em rosa nessa representação da tabela periódica, quando eles terminam no subnível P, ok? Então, eu já excluo de cara o ferro e o lantânio. Sobra o selênio e o magnésio. Aí, tem uma outra dica na minha pista. Olha só o que ele diz. Ele diz que o elemento é um metal representativo. Então, além dele ser um elemento representativo, ele é um metal. E a gente sabe que os metais eles estão localizados à esquerda da tabela periódica, aqui representados em amarelo, enquanto os ametais estão localizados mais à direita da tabela periódica, aqui representados em verde. Existe uma escadinha imaginária que a gente pode usar a frase, né? Até assim, Brasil, onde à minha direita dessa escadinha, incluindo esses elementos que determinam, né, essa frase, a gente tem os ametais, além do hidrogênio. O hidrogênio, lembrando, ele é órfão, ele não tem família, ele só está localizado aqui acima, no grupo 1, por quê? Porque ele tem apenas um próton. Então, ele é o elemento químico mais simples e a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico, ok? Então, esses elementos que estão em verde, eles são os ametais. À direita, aqui em azul, nós temos os gases nobres e os amarelos, incluindo os elementos de transição interna, todos esses elementos, eles são metais. Então, olha só, eu já sei que é um elemento representativo e eu sei também que é um metal. Então, repare que, além dele estar localizado aqui nesses dois primeiros grupos ou nesses outros grupos aqui que vão de 13 a 18, ele também tem que ser um metal. E aí, se a gente retornar, a gente vai ver que o selênio, olha só, embora ele seja um elemento representativo, ele é um ametal. Ok? Então, reparem aqui ó, que o selênio ele é um ametal. Então, ele não pode ser esse indivíduo. Só resta, então, o magnésio. A gente já tinha excluído o ferro e o lantânio por serem elementos de transição. Agora, a gente excluiu o selênio, porque o selênio é um ametal e o magnésio é o único metal representativo das 4 possibilidades fornecidas. Tranquilo? Então, a resposta para a segunda questão seria magnésio. Então, vamos lá. Terceira questão. A pista é: sou um halogênio e tenho 4 camadas na eletrosfera. Estou mais presente nos oceanos que na Terra. Quem sou eu? Então, olha lá. Voltando. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que existem famílias que são muito importantes, que elas recebem um nome próprio, um nome particular. Então, lembrando que os elementos representativos, eles eram antigamente chamados também de famílias A. E nós tínhamos a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e família 0 ou 8A, que são as famílias dos elementos representativos. Já os elementos de transição eram chamados de famílias B. Então, a gente tinha 3B, 1B, 2B, 3B, 4B e assim sucessivamente, que são as famílias dos elementos de transição. Tranquilo? Para os elementos representativos, várias famílias ainda recebem um nome particular. Então, por exemplo, a família 1A, ou grupo 1, também é chamada de família dos metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio não tem família. Inclusive, o hidrogênio é um ametal. Então, não faz sentido ele fazer parte da família ou do grupo dos metais alcalinos. Ok? Família 2A, ou grupo 2, recebe também o nome de metais alcalinos terrosos. Família 8A, ou grupo 18, é a família dos gases nobres. 7A, ou grupo 17, família dos halogênios. 6A, ou grupo 16, família dos
calcogênios. 5A ou grupo 15 é a família do nitrogênio, né? O nitrogênio é o primeiro elemento aqui da família, e aí essa família recebe o nome de família do nitrogênio. Da mesma forma que a família 4A ou grupo 14 recebe o nome do primeiro elemento, que é o carbono, então a família do carbono. E a 3A ou grupo 13 é a família do boro. Beleza? Então o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que o elemento é um halogênio. Logo, ele tem que estar localizado no grupo 17 ou na família 7A. Bom, já de cara, com essa dica, eu consigo perceber que, das opções dadas, o elemento químico ou ele é o iodo ou ele é o bromo. Reparem que o selênio ele está localizado na família dos calcogênios, ok? Assim como o telúrio. Selênio e telúrio são calcogênios, bromo e iodo são halogênios. Então, a primeira dica já exclui de cara o selênio e o telúrio. A segunda dica diz que esse elemento ele possui 4 camadas na eletrosfera. Pessoal, importantíssimo. A gente tem que saber que o período, ou seja, as linhas, elas equivalem ao número de camadas que aquele elemento possui na eletrosfera. Então, todo elemento que está localizado no primeiro período ou na primeira linha, que no caso é o hidrogênio e o hélio, esses elementos possuem apenas uma camada na eletrosfera, que é a camada K. Elementos localizados na segunda linha possuem 2 camadas na eletrosfera, a K e a L. Na terceira linha, os elementos localizados na terceira linha, ou terceiro período, possuem 3 camadas na eletrosfera, K, L, M. E os elementos localizados na quarta linha, né, ou o quarto período, possuem 4 camadas na eletrosfera, que é o nosso caso. Então, das opções que a gente tem, o halogênio, que possui 4 camadas na eletrosfera, é o bromo. Né? Então, eu tinha ou o iodo ou o bromo como halogênio, só que quem possui 4 camadas na eletrosfera é o bromo. Reparem que o iodo ele possui 5 camadas na sua eletrosfera. Ele possui camadas K, L, M, N, O, P. NO, desculpa. Até a quinta. Sexta camada P, sétima camada Aq. Então, o bromo possui 4, o iodo possui 5, logo a resposta é bromo. Tranquilo, pessoal? Muito simples isso, né? Lembrando que as camadas, a camada 1 ou camada K, ela está mais próxima do núcleo. E a camada mais afastada é a camada Q, ou sétima camada. Quanto mais afastada a camada estiver do núcleo, mais energética aquela camada é. Ok? Quarta questão. Vamos lá para a pista. Estou localizado no 5º período e no 4º grupo. Se você não estudar para a prova, com sua nota me preocupo. Quem sou eu? Gente, essa questão é muito simples. É só a gente saber o que é período e o que é grupo. Então, lembrando, pessoal, que os períodos são as linhas. Período também chamado de série, são as linhas. E o que o período nos informa? O número de camadas eletrônicas que os elementos químicos possuem. Qual é a camada de valência? Qual é a última camada daquele elemento? Então, um elemento que está localizado no 5º período, ele tem 5 camadas. E a camada de valência dele é a 5ª. Um elemento químico que está localizado no 2º período, ele tem 2 camadas na eletrosfera. E a camada de valência dele é a 2ª, também chamada de L. Beleza? E aí, eu sei então que ele está no 5º período. E a outra dica me diz que ele está no 4º grupo. Grupo ou família são as colunas. E o que esses grupos indicam? Eles indicam que os elementos químicos localizados em um mesmo grupo possuem propriedades similares. Ok? Lembrando que membros de uma mesma família têm uma similaridade? São parecidos, geneticamente parecidos? Da mesma forma, elementos localizados na mesma família ou no mesmo grupo, eles têm várias similaridades, várias propriedades químicas similares. Tranquilo? E aí é simples, é só eu pegar a minha tabela periódica e buscar quem é o camarada que está no 5º período
e no quarto grupo, ou seja, nesta posição. Olha lá, quinto período, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quinto período. Quarto grupo, 1, 2, 3, 4. Quarto grupo, o elemento químico localizado nesta posição da tabela periódica é o zircônio, cujo símbolo é Zr e o número atômico é 40. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima, então. Questão número 5. A pista me diz que 6s2, 6p5 é a configuração eletrônica da minha camada de valência. Só acerta essa quem conhece a tabela periódica com excelência. De fato, essa questão já é um pouco mais complexa. Então, olha só o que a questão está me dando. A questão está me dando a configuração da camada de valência de um elemento químico. O que é a configuração da camada de valência? É a configuração da última camada daquele elemento. Beleza? Então, eu posso tirar várias informações a partir disso. Primeiro, o número que vem à frente é o número da camada. Então, se é a camada de valência, significa dizer que a última camada daquele elemento químico é a sexta camada, que é esse número que vem à frente. Então, eu sei de cara que esse elemento químico ele possui 6 camadas eletrônicas. Ou seja, ele tem que estar localizado no sexto período da tabela periódica, na sexta linha da tabela periódica. Beleza? Outra informação que essa configuração eletrônica da camada de valência me dá é que esse elemento químico, a distribuição eletrônica dele termina no subnível S. No subnível P. O subnível P é o subnível mais energético, reparem. Eu termino a distribuição eletrônica no subnível P, ok? Então, eu já sei de cara que esse é um elemento representativo que está localizado à minha direita na tabela periódica, onde estão localizados os elementos representativos que terminam a distribuição eletrônica no subnível P, ok? E, por último, a outra informação importante que a configuração eletrônica da camada de valência me dá é o número de elétrons da camada de valência. Então, repare, a camada de valência é a sexta camada. No subnível S da sexta camada, eu tenho 2 elétrons. No subnível P da sexta camada, eu tenho 5 elétrons. O expoente que vem acima do subnível refere-se ao número de elétrons colocados naquele subnível. Então, eu tenho 2 elétrons no subnível S da camada de valência e 5 elétrons no subnível P da camada de valência. Lembrando que as camadas elas podem possuir até 4 subníveis, S, P, D e F. E eu sempre vou preencher esses subníveis dessa forma. Inicialmente eu preencho o subnível S, que comporta até 2 elétrons. Posteriormente eu preencho o subnível P, que comporta até 6 elétrons. Depois o subnível D, que comporta até 10 elétrons. E depois o subnível F, que comporta até 14 elétrons. Esse elemento químico, particularmente, termina a sua distribuição eletrônica em 6p5. Eu coloquei 5 elétrons no subnível P e acabou. Ele não tem mais elétrons. Ok? E aí, o que eu sei? Eu sei que na sexta camada, que é a camada de valência, eu tenho um total de 7 elétrons. 2 no subnível S e 5 no subnível P. Repararam a quantidade de informações que a configuração eletrônica da camada de valência me dá? Beleza. Com base nisso, eu vou buscar quem é esse elemento. Então, a primeira coisa que eu sei, ele está localizado no sexto período. Então, vamos lá, né? Sexto período. Ops, já busquei aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto período. Olha lá, o bário está localizado no sexto período. Quem mais? O polônio está localizado no sexto período e o astato está localizado no sexto período. Repare que o iodo está localizado no quinto período. Então, o iodo eu já excluo. Ou é o astato, ou é o polônio, ou é o bário. A segunda dica que essa configuração eletrônica me deu foi que o subnível mais energético é o subnível P desse elemento químico. Então, a distribuição eletrônica termina no subnível P,
Logo, esse elemento químico está localizado à direita da tabela periódica. E com isso eu já excluo o bário. Os elementos químicos localizados no grupo 1 e no grupo 2, eles terminam a distribuição eletrônica termina no subnível S. Então não é o caso. Então o bário já foi excluído. O que resta? Resta agora o polônio e o astato, que tem 6 camadas eletrônicas, porque estão localizados no 6º período, e que possuem, como subnível mais energético, o subnível P, porque estão localizados nessa região da tabela periódica. Beleza? Aí, a última dica é que esse elemento químico ele possui 7 elétrons na camada de valência. Galera, importantíssimo. Para os elementos representativos, o número da família equivale ao número de elétrons da camada de valência. Então, lembrando que para os elementos representativos, nós temos a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Significa que elementos que possuem 7 elétrons na camada de valência, como é o caso, eles estão localizados na família 7A. Olha só. E aí eu mato a charada. Quem é esse elemento? É o astato. O astato possui 6 camadas na sua eletrosfera. Então, ele está localizado no 6º período da tabela periódica. Subnível mais energético é o subnível P. Então, ele está localizado à direita aqui da tabela periódica, nessa região dos elementos representativos. E ele possui 7 elétrons na sua camada de valência, então ele faz parte da família 7A. O número da família para os elementos representativos revela o número de elétrons que aquele elemento possui na sua camada de valência, ou seja, na última camada. Ok? E aí eu descobri quem é. Questão número 6. Vamos lá para a pista. Possuo 2 prótons a mais que um gás nobre. Gosto de doar elétrons, mesmo sendo pobre. Quem sou eu? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar, galera, que os gases nobres são os elementos químicos localizados no grupo 18. Esses são os gases nobres. E os gases nobres são elementos químicos pouquíssimo reativos, que não gostam de interagir com outros elementos. Eles se encontram na natureza na forma monoatômica. Eles não precisam estabelecer ligações químicas para se tornarem estáveis. Eles já são, por natureza, estáveis. Beleza? E olha o que a pista me diz. Que esse elemento químico ele possui 2 prótons a mais que um gás nobre. A gente sabe que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico. É a mesma coisa de eu dizer que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número de prótons. Então, a partir do momento que eu tenho um gás nobre, eu vou aumentar o número de prótons passando por uma próxima linha. Concorda? E aí eu continuo. Então, olha só. Se eu tenho um gás nobre, um metal alcalino, se eu aumento um próton a um elemento químico, né? Eu vou ter agora, a um gás nobre, eu vou ter agora um metal alcalino. Se eu aumento 2 prótons, se eu tenho um elemento químico com 2 prótons a mais que um gás nobre, eu vou ter um metal alcalino terroso. Concordam? Então, eu estou seguindo a ordem do número atômico ou número de prótons. Aumentei um próton para um elemento químico que era um gás nobre, eu passo para um metal alcalino. Aumentei 2 prótons, passo para um metal alcalino terroso. Então, eu sei que, obrigatoriamente, esse elemento químico ele é um metal alcalino terroso. Olha lá, de todas as opções que eu tenho, o único metal alcalino terroso, ou seja, o único elemento localizado na família 2A ou grupo 2, é o cálcio. Então, eu sei que esse elemento é o cálcio. E continuando, a dica ainda diz que ele gosta de doar elétrons. De fato, elementos químicos localizados nos grupos 1, 2 e 3, nas famílias, 1A, 2A e 3A, ou o grupo 1, 2 e 13, eles gostam de doar elétrons. Enquanto elementos químicos localizados nas famílias 5A, 6A e 7A, ou grupos
15, 16 e 17, eles gostam de receber elétrons. Então, essa outra dica já excluiria de cara o enxofre e o cloro. Beleza? Facinho, né? Então, olha lá. Repare aqui que o cálcio ele possui 2 prótons a mais que o argônio, que é um gás nobre. O argônio possui número atômico 18, ou seja, ele possui 18 prótons. O cálcio possui número atômico 20, ele possui 20 prótons. Beleza? Vamos lá. Questão 7, vamos para a pista. Meu subnível mais energético é o S e possuo 2 elétrons na última camada. Quero ver quem acerta essa charada. Quem sou eu? Gente, essa aqui tá fácil, porque nós já sabemos que os elementos representativos, eles terminam, a distribuição eletrônica termina no subnível S ou no subnível P. Elementos representativos que possuem como subnível mais energético o subnível S estão localizados nos grupos 1 e 2 da tabela periódica. Então, obrigatoriamente, este elemento químico, ele está localizado ou no grupo 1 ou no grupo 2 da tabela periódica. E ele fala que ele tem 2 elétrons na última camada. Pessoal, então, a primeira dica já exclui de cara o boro. Porque olha só, o boro está localizado nessa posição, no grupo 13. Então, ele não é um elemento representativo que termina no subnível S, e sim um elemento representativo que termina no subnível P. Então, agora eu tenho as possibilidades do lítio, do césio e do bário. A segunda dica diz que ele possui 2 elétrons na última camada. Nós acabamos de comentar que o número da família dos elementos representativos indica o número de elétrons na última camada. Então, todos os elementos, olha aqui, ó, da família 1A, eles possuem 1 elétron na última camada. Então, o lítio e o césio possuem apenas 1 elétron na última camada. Todos os elementos químicos da família 2A possuem 2 elétrons na última camada, que é o caso do bário. Então, nós sabemos com isso que a resposta correta é o bário. O boro, além dele ter como subnível mais energético o subnível P, ele tem 3 elétrons na última camada. Por quê? Porque ele é um elemento representativo da família 3A. Então, ele tem 3 elétrons. Carbono, 4 elétrons na última camada, porque ele está localizado na família 4A. Nitrogênio, 5 elétrons na última camada, porque ele está localizado na família 5A. Oxigênio, 6 elétrons na última camada. Flúor, 7 elétrons na última camada. Beleza, galera? Então, o número da família do elemento representativo. Lembrando que eu tenho grupo 1 ou família 1A, grupo 2 ou família 2A, grupo 13 ou família 3A, então é o número da família, 3A. Grupo 14 ou família 4A, então o número da família, 4A. Beleza? Isso vai me indicar quantos elétrons aquele elemento possui na última camada. Questão número 8. Pista. Sou um elemento representativo e estou localizado na camada N. Se mexer comigo, pode ser que eu te envenene. Quem sou eu? Olha lá. Elemento representativo a gente já sabe. Elementos representativos são elementos que terminam ou no subnível, a distribuição eletrônica, né? Termina ou no subnível S, grupos 1 e 2, ou no subnível P, grupos 13 a 18. Elementos representativos. Beleza? Com base nisso, se ele é um elemento representativo, eu já excluo quem? Eu já excluo o cobre. Repare que o cobre ele é um elemento de transição. Então, já não é o cobre. A minha segunda dica diz que ele está localizado na camada N. Quem é a camada N? A primeira camada é a camada K. Então, eu tenho primeira camada K, segunda L, terceira M, quarta N. Então, a camada N, olha só, é a quarta camada. Logo, o único elemento localizado que está localizado, né, que possui 4 camadas, que está localizado na camada N, né, é o bromo. E aí eu tenho que a resposta é o bromo. Reparem que o alumínio ele possui 3 camadas na eletrosfera,
camada M, vai até a camada M, e o rubídio possui 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, 5 camadas na sua eletrosfera. Vai até a camada O. Quem vai até a camada N é apenas o bromo. Resposta da nossa questão. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão 9. Pista. Se eu ganhar 2 elétrons, fico com o mesmo número de elétrons que o argônio. Meu cheiro é ruim, feito demônio. Quem sou eu? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que localizar o argônio, né? Porque ele está falando que se ele ganhar 2 elétrons, ele fica com o mesmo número de elétrons que o argônio. Reparem, pessoal, que o argônio é um gás nobre. O argônio está localizado aqui, ó, no terceiro período do grupo 18. É esse gás nobre aqui. E aí a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é quantos elétrons o argônio tem? Porque a pista está dizendo, se eu ganhar 2 elétrons, ficam com o mesmo número de elétrons que o argônio. Então, quantos elétrons o argônio tem? No estado fundamental, o número de elétrons é o mesmo que o número de prótons do elemento químico. Então, eu sei que o número de prótons do argônio equivale ao seu número atômico, 18. Logo, no estado fundamental, ele possui, além de 18 prótons, ele também possui 18 elétrons. Então, o argônio possui 18 elétrons. Esse elemento, se ele ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com o mesmo número de elétrons que o argônio. Logo, ele possui 16 elétrons, concordam? Quem possui 16 elétrons? O enxofre. Se o enxofre ganha 2 elétrons, ele vai ficar com 18 elétrons. Lembre-se que eu estou falando de elementos no estado fundamental, onde o número de elétrons equivale ao número de prótons, ou seja, ao número atômico. Então fica fácil eu descobrir o número de elétrons desses átomos. Tranquilo, galera? Então, resposta, enxofre. Por último, pista número 10. No meu estado fundamental do alumínio 3+, ou do cátion trivalente do alumínio, sou isoeletrônico. Possuo o mesmo número de prótons e elétrons e, assim, mantenho o meu estado harmônico. Quem sou eu? Então, olha só. Primeiro, está falando que ele possui o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, ele está no estado fundamental. Esse elemento, ele é eletricamente neutro. E ele possui o mesmo número de elétrons que o alumínio. Primeira coisa que a gente tem que descobrir é quantos elétrons possui o cátion trivalente do alumínio. Essa espécie aqui. Então, olha lá. Nós sabemos que o alumínio ele possui número atômico 13. Isso foi fornecido no exercício. O número atômico do alumínio é 13. Logo, ele possui 13 prótons. Só que ele é um cátion trivalente, ou seja, ele tem uma carga residual positiva em 3 unidades. Ele tem 3 prótons a mais do que elétrons. E a gente sabe que o número de prótons do elemento químico não se altera. O elemento químico ou ele ganha ou ele perde elétrons. Então, para ele ter 13 prótons a mais, ou 3 prótons a mais que elétrons, significa dizer que ele perdeu 3 elétrons. Eu não vou alterar o número de prótons. O número de prótons desse elemento é fixo. Eu só vou mexer no número de elétrons. Então, olha lá. Se ele tem uma carga positiva em 3 unidades, né? Em 3 unidades, significa dizer que ele tem 3 prótons a mais do que elétrons. Como o número de prótons não se altera, é a mesma coisa de eu dizer que ele tem 3 elétrons a menos do que os prótons. Ou seja, ele tem 10 elétrons. Beleza? E o elemento químico em questão que eu estou buscando, ele possui o mesmo número de elétrons que o cátion trivalente do alumínio. Ele é isoeletrônico desse cátion. Então, ele possui o mesmo número de elétrons. E, além disso, ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Ou seja, ele está no estado fundamental. Então, esse camarada, ele tem 10 elétrons e 10 prótons. E aí fica fácil. Por quê? Porque é só eu buscar na tabela periódica qual é o elemento químico que possui
10 prótons, ou seja, que possui número atômico 10. A tabela periódica sempre vai me fornecer o número atômico do elemento, que é a marca registrada. Então, olha lá, eu sei que os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, e o número atômico do elemento químico em questão é 10. Logo, procurando na tabela periódica, eu chego no neônio. Beleza, galera? Então, é isso. Hoje, basicamente, a nossa aula foi interpretar a tabela periódica. É importantíssimo que vocês saibam fazer essas interpretações, que vocês consigam retirar o máximo de informação possível da tabela periódica para a prova. Na prova, será fornecida a tabela periódica para vocês. Usem e abusem da tabela periódica, ok? Então, vocês podem também utilizar, né? No caso, para os alunos que forem fazer a prova no ensino remoto, utilizar uma outra tabela periódica. Mas é importantíssimo, na prova, ter em mãos a tabela periódica, porque você consegue obter muitas informações. Sem a tabela periódica, você provavelmente não vai conseguir fazer uma prova bem feita. Estudem e saibam interpretar a tabela periódica. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.